Algumas pessoas me perguntam sobre esse versículo de número 11, que se refere a um batismo apenas no Espírito Santo e no fogo, ou seriam dois batismos? Eu sei que existem muitas pessoas sinceras, honestas, tementes a Deus, que adotam a interpretação de que trata-se de um único batismo. Logo, estas pessoas entendem que se refere a um só batismo, no sentido de ser a um batismo no Espírito e em fogo. Acontece que o contexto imediato oferece um elemento importante na interpretação do versículo para o bom entendimento. Destaco aqui: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu penso que a tradução foi mais feliz, conforme algumas versões adotaram: ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, pois esta é a ideia, que o batismo você imerge, você mergulha alguém no líquido, isto é, na água, e pode ser aqui numa referência ao fogo, você vai também mergulhar no fogo, e não necessariamente com o Espírito ou com o fogo. Discussão à parte desse detalhe, qual é o contexto imediato? Essa expressão aqui, uma alusão a este segundo aspecto, já que eu entendo que se trata do um batismo no Espírito Santo e o fogo. Em relação a esse fogo, o próprio versículo 2 está em destaque já, de cinza, mas eu faço esse destaque maior, diz assim: em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. E até aqui, ó, que nunca se apagará. Ora, o contexto imediato explica o sentido do fogo. Esse fogo aqui tem um sentido de juízo, simboliza o juízo de Deus. Logo, eu concebo, com base nesse versículo 11 e 12, no seu contexto imediato, que Jesus está se referindo a dois batismos distintos: batismo no Espírito e batismo em fogo. O que a gente precisa saber é que lá em Lucas, ele é um outro autor que vai mencionar a expressão em fogo, ou, conforme algumas versões, em fogo ou com fogo. Então, somente Mateus e Lucas mencionam esse segundo elemento, fogo. E por que eles mencionam fogo? Ora, quando a gente começa a ver o contexto do livro, a gente vai observar que ambos, Mateus e Lucas, se referem a uma multidão. E no meio de uma multidão, há, digamos assim, crédulos, quem crê, e incrédulos, isto é, pessoas que não creem. Não é assim? No meio da multidão. Esse é o pano de fundo, uma multidão. Tanto, repito, em Mateus quanto em Lucas. Agora, quando Marcos e João se referem ao batismo no Espírito Santo, ele não utiliza a expressão fogo. E isto é justificado pelo fato de ambos estarem se referindo de uma forma direta aos discípulos, o que dá a entender que, pegando todos esses elementos já colocados para vocês, diante de uma multidão, há pessoas que vão crer, há crédulos e incrédulos. E por isso, há essa menção. Uns serão imersos no Espírito, logo, outros serão imersos no fogo, porque eles não se arrependeram, foram imersos no juízo de Deus. Agora, quando Lucas
Digo, quando Marcos e João se referem somente aos discípulos, eles não veem, vou dizer, a necessidade de dizer que seriam imersos no fogo, porque eles eram salvos ou seriam ainda imersos no Espírito e não no fogo. O fato é, eu chamo agora a atenção para o livro de Atos dos Apóstolos, é que o próprio Jesus Cristo, no capítulo 1, versículo de número 5, quando menciona, vou ler o versículo 4 para melhor entendimento. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Versículo 5 agora. Por quê? Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Ou seja, se o batismo no Espírito Santo e no fogo fosse um único batismo destinado aos crentes, vou dizer assim, o próprio Jesus ia mencionar. Mas quando ele se refere aos discípulos, pessoas que creem, ele menciona tão somente o Espírito Santo, não o fogo. O que ajuda e corrobora com a ideia de que uns seriam imersos no Espírito, outros imersos no fogo. Ora, quem crer e se arrepende dos seus pecados, receberiam o perdão deles e seriam imersos em quem? No Espírito. Agora, aquelas pessoas que não se arrependem dos seus pecados permaneceriam num estado de condenação e seriam imersos em quê? No fogo. Pelo menos é o que nos assegura não apenas o contexto de Mateus, mas também de Lucas. A ausência de Marcos e João corrobora com esta ideia e ainda mais as palavras de Jesus aqui no capítulo 1, versículo 5, se dirigindo especificamente aos discípulos, deixa também claro de que o batismo destinado àqueles discípulos seriam apenas no Espírito e não necessariamente no fogo. Dito isto, poderíamos encerrar a questão? Sim e não. Sim, porque me dou por satisfeito. Mas pode ser que alguém vai fazer alusão de um texto bastante conhecido, que é Atos capítulo 2, e vai dizer assim, mas vem cá, lá em Atos não diz que houve um fogo? Ora, esse fogo então não seria alusão feita por João o Batista? A minha resposta é não. Por quê? Veja bem, no versículo 1 de Atos, capítulo 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas, isto é, um fenômeno visível, foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, ou seja, semelhante a fogo, as quais aquelas línguas pousaram sobre cada um deles. E destaco aqui essa palavra fogo. E alguém vai dizer assim, viu só? Viu só? Você estava errado, porque aqui menciona fogo. E no dia de Pentecostes, embora Jesus, no versículo 5 do capítulo 1, não tenha mencionado, mas aqui apareceu. Você está redondamente enganado. Ora, a gente precisa entender um pouquinho de todo o contexto e ter aquela mentalidade, vou dizer assim, judaico-cristã. Vejamos, quando as leis de Deus foram dadas pelo próprio Deus lá no Monte Sinai, apareceu o quê? Apareceu o fogo. Não foi isso? O elemento fogo apareceu. Não havia apenas nuvem, mas o fogo. Todo judeu sabia, e nós, leitores da língua portuguesa, que lemos
a Bíblia em nossa língua vernácula, sabemos que lá, na outorga da lei de Deus, tinha esse elemento fogo como símbolo da presença de Deus. É isso que nós aprendemos no Antigo Testamento. Quando surge esse fenômeno, no versículo 3, que nós estamos nos detendo, que é esse elemento que foram vistas, um fenômeno visível, por eles, línguas repartidas sobre cada um deles, não é assim? Sobre cada um deles, diz a parte final. O que diz que pousaram sobre a cabeça deles. Logo, é preciso dizer que não era fogo real, porque se fosse fogo real, ia queimar, vou dizer, a cabeça deles, o cabelo, ou aquilo que estivesse por cima aqui da cabeça deles. Não era fogo real. Foi um fenômeno visível, sim, porém, como fogo, isto é, semelhante ao fogo, parecido com fogo, mas não era fogo. Não era fogo real, mas está descrito como fogo. Então, alguém vai dizer assim: esse fogo foi um fogo purificador. Ora, o que purifica pecado não é o fogo, necessariamente. Pelo menos não no Novo Testamento. É o sangue de Cristo Jesus que nos purifica de todo pecado. Ah, mas aqui era um fogo que fazia com que propagasse o poder, etc e tal. Gente, é querer colocar nossas ideias dentro do contexto. E o texto nos diz isso. Agora, como é que você pode compreender esse fogo descrito, já que tem esse elemento nesse texto, justamente no dia de Pentecostes? Ora, da mesma forma que quando a lei foi outorgada, havia o fogo como símbolo da presença de Deus, certamente, quando o Espírito Santo é outorgado aos crentes, ou aqueles que creem, como uma dádiva, e, segundo a expressão, o Espírito Santo foi derramado naquele dia, cumprindo a profecia, há esse elemento fogo indicando o quê? A presença de Deus. Aqueles judeus que estavam em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, associavam ou associaram na mesma hora o fogo como símbolo da presença de Deus, porque eles conheciam a Torá, as leis do Antigo Testamento. Nós precisamos também conhecer não apenas o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, compreender não apenas a mentalidade judaica da época, mas os pormenores e conceber conforme é apresentado nesta passagem. O símbolo, quando fala assim, nada mais era do que o símbolo não, o fogo, nada mais era do que o símbolo da presença de Deus. Assim como a lei foi outorgada e o fogo estava presente, da mesma forma, quando ele concede o Espírito Santo para habitar permanentemente, de uma vez para sempre, naqueles que creram no Filho de Deus, se encontra, uma vez mais, o fogo como quê? Como um elemento purificador, propagador, algo que vai irradiar? Não, mas como símbolo da presença de Deus. É o que nós aprendemos na palavra de Deus, entendendo que para compreender adequadamente o Novo Testamento, é preciso sim ler, entender e interpretar o Antigo Testamento. E por isso, eu, Gustavo Luiz, chego à conclusão, entre outras razões que poderiam ser colocadas aqui, de que o batismo no Espírito Santo, aqui no capítulo 1 de Mateus, capítulo 3, deixa eu me localizar aqui, antes de encerrar. Mateus 3, agora sim, quando diz: eu em verdade vos batizo com água para arrependimento,
Mas aquele que vem após mim, numa referência a Jesus, é mais poderoso do que eu, João Batista está dizendo, não sou digno de levar as suas sandálias, ele, Jesus, vos batizará, ou seja, vai imergir aquele que crê, aquele crente, digamos assim, no Espírito. E automaticamente, quem não crê, quem não se arrepende, ele vai imergir, vai mergulhar onde? No fogo. E o versículo 12, assim como em Lucas, quando aparece a palavra fogo, explica o texto. O contexto imediato é fantástico para desfazer qualquer entendido. Essa compreensão não é de um crente chamado tradicional como este que vos fala. É de muitos outros crentes também, quer de linha pentecostal, neopentecostal, reformado, etc. e tal. Então, não é uma visão de alguém que é de uma igreja chamada tradicional ou histórica. Da mesma forma que eu já apresentei que existem pessoas que creem de outra maneira. Agora, a pergunta é, diante do exposto em relação ao texto bíblico, qual a interpretação que satisfaz mais, não apenas você, mas o importante, qual está mais de acordo com o ensino geral das Escrituras dentro da temática? Que você possa pedir a Deus iluminação para o entendimento da mesma. Que Deus o abençoe.